final de Matt Murdock na série Demolidor era previsível? Porque quando você junta a primeira parte do Demolidor na Netflix, queda de Matt ao longo dos anos e a forma como Born Again termina, parece que a Marvel estava preparando esse desfecho há quase uma década. Só que o problema é que muita gente esperava uma série sobre ação, quando na verdade ela era sobre desgaste. Isso muda completamente a forma como o final funciona. Quando o Demolidor apareceu lá em 2015, ele parecia algo proibido dentro da Marvel. Enquanto a MCU estava cheia de humor e heróis gigantes salvando o planeta, aquela série era pequena, brutal e desconfortável. Não tinha invasão alienígena, não tinha batalha cósmica. Era só um advogado cego tentando impedir que a sua cidade afundasse ainda mais. Isso é importante porque Matt Murdock nunca funcionou como um herói tradicional. Ele não luta para salvar o mundo inteiro, ele acredita que ainda existe algo em Hell's Kitchen que vale a pena proteger. E aí que entra o verdadeiro coração da série, Wilson Fisk. Porque Fisk nunca foi apenas um vilão forte, ele sempre foi uma ideia. But I realized the city was a part of me. It was in my blood. And I would do anything to make it a better place. O cara acredita que controlar a cidade pela força ainda é melhor do que deixar ela no caos. O mais interessante é que desde o começo a série deixa uma sensação estranha. Matt nunca derrota totalmente o Fisk. Ele atrasa ele, e é só isso. Esse é provavelmente o maior diferencial do Demolidor comparado com outros heróis da Marvel. O Matt vive perdendo, ele apanha, fica destruído fisicamente, comete erro atrás do outro, afasta quem ele ama e conforme as temporadas vão avançando, ele começa a parecer menos um super-herói e mais alguém tentando emocionalmente sobreviver. A terceira temporada deixa isso muito claro. Aquela ainda é o auge do personagem, porque ali Matt já está completamente quebrado. E o Fisk percebe isso. Inclusive, tem um detalhe muito inteligente naquela fase da série. Fisk quase nunca vence na força bruta. Ele vence manipulando o sistema, a mídia, influencia a política e o medo. He keeps them all there. Every enemy he's ever had. Quando Born Again começa, dá pra sentir que o Matt tá cansado exatamente disso. Não parece um cara pronto para outra guerra. Parece alguém tentando evitar mais uma. E eu acho que aqui aconteceu a maior divisão entre o público. Porque muita gente esperava que a série voltasse já acelerando, Demolidor em ação o tempo todo, combate brutal, clima pesado em cada episódio. Só que ela escolhe um caminho diferente, ela desacelera tudo. Sinceramente, em alguns momentos até demais. Tem episódio que demora para avançar, tem um núcleo que parece esticado e o Matt demora muito para voltar a agir como Demolidor. Mas olhando hoje, eu acho que isso foi intencional, porque essa série não trata o Matt como um herói em ascensão. Ela trata ele como alguém esgotado. Toda vez que ele volta para o uniforme, parece que alguma parte da vida dele piora. A série usa isso o tempo todo. Até o clima parece mais pesado emocionalmente do que fisicamente. Agora é menos quem vai vencer a luta e mais quanto isso ainda está destruindo esse cara por dentro. E se você curte quando a Marvel trabalha esse lado mais psicológico dos personagens, já aproveita para deixar aquele like, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais gente que também gosta dessas análises mais detalhadas. E se inscreve porque eu quero falar mais sobre o núcleo urbano da Marvel, principalmente agora que Demolidor, Justiceiro e Homem-Aranha estão começando a se conectar de um jeito bem diferente. Um detalhe do Fisk nessa série que muda completamente a visão do personagem. Fisk dessa temporada talvez seja a versão mais perigosa do personagem. Não porque ele está mais violento, mas porque agora ele entende algo que antes ele não entendia totalmente. O poder legítimo vale mais do que o medo. E na série antiga ele dominava pelas sombras. Agora ele começa a parecer parte oficial da cidade e isso muda completamente o jogo. Fica muito mais difícil combater alguém quando ela para de agir como um criminoso. O Matt consegue enfrentar monstros, consegue enfrentar assassinos. Mas como você enfrenta alguém que aprende a usar o próprio sistema como arma? Aos poucos a série vai mostrando exatamente isso.
O conflito deixa de ser físico e passa a se tornar ideológico. E aí chega o último episódio, que pra mim foi quando a série finalmente encaixou tudo aquilo que ela estava construindo. A tensão muda completamente e as consequências ficam mais pesadas. As decisões começam a ter impacto real. O mais interessante é que o episódio evita transformar tudo numa vitória simples, porque quanto mais a situação escala, mais você percebe que ninguém ali vai sair realmente intacto. Inclusive, tem uma sensação muito estranha no final. Mesmo quando as figuras parecem perder, elas continuam perigosas. Isso conversa diretamente com toda a trajetória do Fisk desde a Netflix. O cara nunca dependeu só da força física. Depende de influência, do controle, de saber exatamente como sobreviver dentro do caos. E ao mesmo tempo, Matt termina a série parecendo alguém cada vez mais pressionado pelo próprio código moral. Chega uma hora que até ele começa a perceber que seguir regras nem sempre muda alguma coisa. E aqui é que entra a parte mais importante desse final, porque a série claramente deixa uma sensação de cidade fora do controle. Sistema falhando, criminosos, violência aumentando. E isso não parece aleatório, porque logo depois dos eventos da série, foi lançado o filme do Justiceiro, que se passa entre a série do Demolidor e o próximo filme de Homem-Aranha. You ain't got a fucking chance. E realmente faz muito sentido, porque o Justiceiro sempre funciona melhor quando o mundo ao redor dele perdeu qualquer sensação de justiça. E o Demolidor, ele ainda tenta salvar o sistema, mas o Frank Castle já desistiu faz tempo. E talvez seja isso que a série estava preparando o tempo todo. Não uma história sobre vitória, mas sobre o momento em que até heróis começam a perceber que a cidade já mudou mais do que eles conseguem controlar. No final, eu entendo perfeitamente quem achou a série lenta, porque ela realmente segura demais em algumas coisas, mas olhando a trajetória completa do Matt desde 2015, talvez tenha sido justamente a intenção. Mostrar o desgaste acumulado de alguém que passou anos tentando impedir que Hell's Kitchen afundasse e percebesse que essa luta nunca acaba. E quando você termina o último episódio pensando mais no estado da cidade do que na luta final, acho que a série conseguiu exatamente o efeito que ela queria causar. Mas e você, gostou da série? Gostou do final do Demolidor? Comenta aqui o que você acha e se inscreve no canal.